Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor no livro de Salmos, o Salmo de número 11. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar, pedindo a bênção do Senhor. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, nós vamos, Senhor, ouvir agora a exposição da Tua palavra. E nós só podemos ser beneficiados se o Senhor graciosamente fizer daquele que fala um instrumento do Senhor para nós. Por isso pedimos que o Senhor faça com que o pregador nos apresente fielmente a Tua palavra, que ele seja de fato um ministro da palavra, um servo da palavra, para nos expor o evangelho de Teu Filho Jesus Cristo, para nos conduzir à confiança no Senhor, para contemplar as perfeições do Teu ser, para encontrar consolo na verdade. Ó Pai, abençoa para que cada ouvinte ouça com atenção, que preocupações, anseios não estejam a dominar o nosso coração, mas que a verdade chegue até nós com clareza, seja recebida com interesse, seja escondida em nosso coração e nos conduza à fé e à obediência que são por Jesus Cristo para a Tua glória. Portanto, concede a Tua bênção à Tua igreja, o ouvir produtivo, o ouvir que Te glorifica. Nós pedimos isso em nome de Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, os salmos são uma rica fonte de conhecimento experimental. Nos salmos, nós encontramos as mais diversas situações pelas quais nós passamos nesta vida conturbada. No Salmo 11 não é diferente. Nele, Davi nos fala sobre uma crise pela qual ele passou. Esta crise pode estar relacionada com o tempo em que o rei Saul caçava Davi para tirar-lhe a vida, ou com o tempo em que o filho de Davi, Absalão, querendo assumir o trono, também desejava matar Davi. O que fica claro no Salmo é que a vida de Davi estava em perigo. Inimigos queriam destruir-lhe. Os amigos estavam oferecendo conselhos desanimadores. Os fundamentos estavam ruindo. Surge a pergunta: o que se pode fazer em uma crise como esta? Esse assunto deve nos interessar, porque nós também passamos por crises. Talvez, ao ouvir nesta manhã esta palavra, crise,
você possa pensar sobre o Brasil ou sobre a condição do mundo ao nosso redor, você pode dizer as coisas não estão melhorando. A impunidade, a injustiça, a violência, a imoralidade se apresentam cada vez mais de maneiras evidentes e assustadoras. Os fundamentos da sociedade parecem prontos a ruir. Uma situação de crise assim, como, ou melhor, o que os justos podem fazer? Ou pode ser que ao ouvir a palavra crise, você tenha pensado sobre uma situação específica que você viveu ou está vivendo. Talvez você esteja vivendo um momento em que a sua impressão a respeito da sua vida é que a sua vida está para ruir. Você está cercado de problemas, dificuldades e não sabe o que fazer. A pergunta surge novamente: o que eu posso fazer diante desta crise? No Salmo 11 nós temos a resposta. E é por isso que devemos voltar a nossa atenção a esse salmo nesta manhã. Observem, olhando para o texto, que existem duas partes principais neste salmo. Você pode observar isso pelos parágrafos, as porções. Primeiro, do versículo 1 ao 3, nós encontramos aí uma descrição da crise. É onde nós encontramos os conselhos desanimadores. Em segundo lugar, do versículo 4 ao 7, nós temos a reação confiante de Davi e uma esperança final. É por isso, então, que eu vos anuncio a palavra de Deus nesta manhã sob o seguinte tema: Deus é refúgio em tempo de crise. Esse é o tema da pregação. Deus é refúgio em tempo de crise. E, em primeiro lugar, vamos observar os versículos 1 a 3. Vamos observar a crise experimentada pelo salmista. Esses versículos 1 a 3, nesses versículos nós tomamos o conhecimento da crise vivenciada por Davi através dos conselhos que Davi recebeu. E se nós observarmos com cuidado o nosso texto, chegaremos à conclusão que, apesar dos conselhos não serem sábios, eles foram emitidos por pessoas amigas, por conselheiros próximos. Os conselheiros de Davi indicaram a ele que havia inimigos que desejavam tirar-lhe a vida. Esses inimigos, em nosso texto, são descritos como ímpios. Versículo 2, versículo 5. E no versículo 6, a mesma palavra hebraica é traduzida como perversos. A palavra hebraica aqui indica alguém que é culpado de pecado contra Deus e contra os homens. Um criminoso, um violador. Assim, descobrimos que a crise experimentada por Davi, e relatada nesse salmo, está relacionada com a antítese. A mesma coisa que vimos no último domingo na pregação, em Êxodo capítulo 17, a batalha dos amalequitas contra o povo de Israel. É a oposição dos ímpios contra os justos que está aqui. No versículo 5, esses ímpios são descritos como aqueles que amam a violência. E por isso, eles estão prontos para atacar e destruir a vida do justo. Esta prontidão para o mal é descrita no Salmo através de uma imagem. A imagem é a seguinte: é como se Davi fosse um pássaro e os ímpios fossem os caçadores. É por isso que no versículo 2 encontramos a imagem de um caçador que pisa no arco para esticar a linha, para dobrar e colocar a corda. Depois esse caçador então coloca a flecha em seu arco. Ele está escondido em meio à vegetação, está mirando em quem deseja acertar.
como caçador, ele fica à espreita, ele não se revela, mas ele quer disparar as ocultas. Essa imagem do pássaro, do caçador, do arco, da flecha, principalmente a imagem do arco e da flecha, frequentemente são usadas no livro de Salmos para falar do uso da língua, uma arma que fere. Aqui é uma metáfora para indicar o poder destrutivo dos planos, das cogitações dos inimigos de Davi, das difamações, calúnias e tudo que eles estavam planejando, arquitetando para destruir Davi. Além disso, a ideia de estarem escondidos aponta para a dissimulação, para o engano, para a traição. Pessoas que Davi não esperava poderiam traí-lo. Portanto, os conselheiros de Davi estão dizendo: olhe, Davi, você está sob a mira dos caçadores. Eles estão escondidos e vão acertar você. Eles vão destruir sua vida. À luz desse perigo iminente, a solução apresentada pelos conselheiros é esta: fuja. Veja que temos a expressão: foge como pássaro para o teu monte. Isso provavelmente era um provérbio nos tempos de Davi, que era um provérbio para indicar o seguinte: que numa situação de crise como esta vivenciada por Davi, a única coisa a fazer é fugir. Davi é encorajado a fugir, não só por causa da violência dos inimigos ímpios, mas também por causa da gravidade da situação. No versículo 3 se diz: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer os justos? O justo. Os fundamentos aqui refere-se aos líderes da nação, refere-se à estrutura social. Então, os conselheiros de Davi estão dizendo: Davi, os fundamentos da sociedade estão em ruínas. Não há a quem você recorrer. Não há nenhuma esperança na estrutura social na qual você possa encontrar abrigo. Pode ser que os conselhos foram bem intencionados, porém, são conselhos ruins, desanimadores, pessimistas. Os conselhos que dizem: não há o que fazer senão fugir. Como é que Davi responde a esses conselhos? O que se pode fazer quando nos encontramos em perigo? Quando temos de enfrentar a oposição e o confronto com os ímpios? Quando experimentamos uma crise pessoal? O que fazer quando os fundamentos da sociedade ao nosso redor estão em ruínas? Onde ou em quem podemos encontrar uma resposta? Aos conselhos do medo, Davi respondeu com confiança. Ele rejeitou esses conselhos como irracionais. Ele não precisava fugir ou temer. Ele, na verdade, está dizendo: eu não preciso me refugiar nas montanhas. Eu não preciso de outro refúgio. Nesse momento de crise, Davi confessou já ter um refúgio. Ele disse: no Senhor me refugio. Aqui é importante notar que o tempo verbal enfatiza que Deus havia sido um refúgio no passado, estava sendo no presente e seria no futuro. Davi está dizendo: eu já estou seguro, eu já estou refugiado em Deus. Eu não preciso de outro refúgio. Amados irmãos, os conselhos que Davi recebeu foram os conselhos de uma língua ou de línguas incrédulas. A incredulidade sempre vê
o pior lado de uma questão. A incredulidade não medita sobre aquilo que pode trazer encorajamento e ânimo. Pelo contrário, a incredulidade costuma ampliar as dificuldades que temos de enfrentar. A incredulidade faz o mosquito parecer um leão. Além disso, a incredulidade nos incita a usar meios impróprios, a buscar refúgio à parte de Deus. E o que é isso? Quando fazemos tal coisa, isso é ateísmo prático. Somos tentados a reagir diante de uma crise, ignorando o poder, a bondade, a sabedoria de Deus. Vocês percebem como facilmente isso nos acontece em momentos de crise? E por vezes, não são amigos, parentes ou irmãos que nos aconselham mal, mas aquele elemento enganoso e pérfido, o coração humano. O nosso coração nos incita, por vezes, em crise, a buscar refúgio longe e à parte de Deus. Procuramos refúgio em ídolos que levantamos em nosso próprio coração. Pessoas, instituições, ideologias, dinheiro, entretenimento, trabalho, relacionamentos. E ao pecado da incredulidade, ao pecado da idolatria, se junta nosso desejo de controlar a situação. Não queremos esperar o tempo de Deus. Queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo e no jeito que nós achamos melhor. E é exatamente por isso que nós recorremos aos ídolos. Porque os ídolos, imaginamos, podemos manipulá-los. A Deus não podemos. Deus não se deixa manipular. Mas aqui está o contraste. Aos conselhos da incredulidade e do medo, Davi sobrepõe uma confissão de fé. Ele diz: Deus é meu refúgio. Em meio às crises pessoais, em meio às crises sociais e culturais, somos chamados a nos refugiar em Deus. Mas para compreender isso, como Deus pode ser o nosso refúgio, nós precisamos já agora olhar para o Salmo 11 e procurar por Jesus Cristo. E assim como os salmos anteriores sobre os quais ouvimos, este também é um salmo sobre Jesus Cristo. A antítese, a oposição dos inimigos, enfrentada por Davi, o justo sendo perseguido pelos ímpios. Esta antítese aqui, experimentada por Davi, é apenas uma sombra. O justo, sobre quem nos fala o Salmo 11, é acima de tudo o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele foi, de uma maneira única, especial, mais do que todos os justos, odiado pelos ímpios durante toda a sua vida. Se você olhar para a história do Antigo Testamento e ver cada ataque que os ímpios fizeram contra os justos, todos os ataques são para que o Messias não venha. Todos são o ódio dos ímpios contra o justo. São o ataque da semente da serpente contra a semente da mulher. Em cada história, a batalha de Israel com Amaleque. Amaleque deseja destruir Israel para que o Messias não venha. A batalha de Davi contra o gigante Golias. A mesma e exata mensagem, a antítese entre os ímpios e os justos.
E por isso, quando o Senhor Jesus Cristo ainda era apenas um bebê, Herodes desejava matá-lo, tal como o faraó ordenou a morte dos meninos egípcios, para que o Messias não venha. E quando olhamos para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, observamos, e hoje mesmo acabamos de fazer a leitura, os planos sendo arquitetados, as ocultas, combinações às escuras, tentativas de destruí-lo. A crise pela qual passou o Senhor Jesus Cristo em sua vida nunca foi experimentada por outro homem. Ele foi odiado, caluniado, perseguido pelos seus inimigos. E ele também recebeu o conselho da incredulidade. Quando ele anunciou a sua morte, Mateus capítulo 16, Pedro lhe disse: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas, quando teve de passar por tudo isso, quando experimentou o ódio de seus inimigos, a traição de um amigo, quando sua alma se angustiou até a morte por causa dos nossos pecados, quando a crise chegou ao máximo, aonde nós encontramos o Senhor Jesus Cristo? Pela providência de Deus, que não fui eu que fiz isso. Hoje, lemos Mateus 26. Podemos vê-lo na noite de sua prisão. É um homem triste. É um homem debaixo de angústia, de dor, de cansaço, de apreensão. Mas é um homem refugiado em Deus. É alguém que está buscando a graça do Pai. Alguém que está buscando a vontade do Pai. Podemos vê-lo refugiar-se em Deus em oração. E na cruz, aquela hora do ápice da injustiça terrena, quando o justo foi condenado pelos injustos, quando todos os arcos miraram contra ele, o nosso Senhor Jesus Cristo não buscou refúgio senão no próprio Deus. Não procurou outra coisa senão a vontade do Pai. E agora, por causa dele, o justo, o Deus em quem Davi se refugiou, é o seu Deus, é o seu Pai. Se você está em Cristo, sua vida está segura em Deus e não vai ruir. Você não precisa fugir quando você está seguro no maior e melhor de todos os abrigos, refugiado em Deus. Portanto, se Jesus Cristo é o seu Salvador, você não precisa temer, você não precisa fugir, você não precisa buscar refúgio fora de Deus. Não precisa. Deus é um refúgio seguro, completo e suficiente para quem está em Cristo Jesus. Davi entendeu isso. E por isso, nos versículos seguintes, ele nos oferece as razões para esta confiança. Versículos 4 a 7. A confiança demonstrada pelo salmista. A partir do versículo 4. É como se uma cortina fosse puxada e aberta. Uma escala diferente de valores aparece. Diante de nós é colocada uma compreensão da realidade. Davi nos faz olhar para o céu. E aqui duas afirmações aparecem no versículo 4 e elas são fundamentais. A primeira: o Senhor está no seu santo templo. Templo aqui pode ser traduzido por palácio. Se refere à habitação celestial de Deus.
Ao referir-se ao templo como santo, Davi está confessando a santidade do próprio Deus. Deus é santo. Isso significa que ele está separado de tudo, de todos, que ele é único, que não há ninguém com ele, ninguém que possa se opor a ele, que possa fazer frente a ele. A segunda afirmação é esta: nos céus tem o Senhor seu trono. O Senhor está assentado em um trono, o trono do universo. Ele é rei, ele é governante. Portanto, as coisas não sairiam como desejavam os inimigos de Davi, mas como o rei todo-poderoso determinara. O trono do rei Davi podia ser abalado, podia estremecer, podia passar por crises como passou. Mas aqui está Davi olhando para um trono inabalável, para um rei que não pode ser substituído. E este rei, apesar de estar em seu trono nos céus, diz Davi, este rei conhece todas as coisas. Os seus olhos estão atentos. A imagem que nós temos aqui, quando diz que seus olhos estão atentos, é aquela imagem quando nós fechamos um pouco os nossos olhos para fixar a vista em alguma coisa ou pessoa. Os olhos do Senhor estão fixados no que acontece na terra. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Mas Davi também nos diz que as pálpebras do Senhor sondam os filhos dos homens. Isto quer dizer que o olhar de Deus é capaz de ver muito além das meras ações externas. Deus é capaz de sondar. Sondar aqui é uma palavra usada no processo de verificar a pureza do ouro. Deus prova as intenções do coração dos homens. Ele sonda os ímpios, diz o texto. Ele sabe quem são. Ele sabe o que fazem. Ele sabe quais são suas motivações. Portanto, a paciência de Deus, a sua aparente demora em agir, não decorre de ignorância ou impotência. Pelo contrário, ele se revela aqui como Rei Santo, onisciente, justo e poderoso. Como tal, ele abomina aquele que ama a violência. Ele os rejeita do mais íntimo do seu ser. Por isso, no tempo próprio, diz Davi, ele fará chover sobre esses, os ímpios. Ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Talvez você se lembre dessas palavras. Brasas ardentes e fogo incandescente. Gênesis 19, 24. A cidade de Sodoma e Gomorra receberam brasas ardentes e fogo incandescente. Isso nos traz a lembrança que o juízo de Deus pode chegar de forma final e repentina para os ímpios. É assim que Jesus também descreve o final de todas as coisas. Então, além de fogo, os ímpios também receberão o vento abrasador. Esse vento era um vento do deserto no Oriente Médio durante as mudanças de estações. E o efeito desse vento era o seguinte: você podia ter uma planta, no final do dia, a planta estava verde, bonita, viçosa. Então passa o vento, e quando chega pela manhã, a planta secou-se, murchou e morreu. O vento abrasador é apontado aqui como a porção que cabe ao ímpio receber como parte do juízo de Deus. Isso aqui a porção no seu copo. É como se estivesse com um copo e desse ao ímpio para beber. Quer dizer que o juízo de Deus contra o ímpio é uma realidade assinalada, selada, estabelecida. Certamente os ímpios beberão da ira de Deus. Eles não escaparão ao juízo de Deus. Portanto,
Pense assim. Pode ser que agora você olhe para as coisas deste mundo e diga: por que Deus está permitindo isso acontecer? Deus pode considerar adequado permitir que os ímpios, que os inimigos do seu povo pareçam prevalecer. Lemos o Salmo 92. Parece que os ímpios estão vicejando, florescendo. Pode parecer que os ímpios lograrão êxito em destruir os fundamentos. Você olha para o mundo e a sociedade e diz: onde nós vamos parar? Pode parecer que a violência promovida pelos ímpios prevalecerá. Eles podem chamar esta violência de negociação comercial, reforma social, nova ordem mundial. Não importa o nome. A violência dos ímpios será punida. Aqui está a realidade. Os ímpios parecem plantas cheias de verdor, cheias de vida, parecem que está tudo indo bem para eles. Mas o cálice está na mão do Senhor. O cálice do juízo e da condenação. E Ele lhes dará este cálice. O fogo, o enxofre, o vento abrasador, a ruína, a destruição, a condenação eterna. Os perversos sofrerão o juízo. O sucesso dos ímpios é apenas aparência. Está próximo o tempo em que a justiça se revelará plenamente. Então, o que Davi está fazendo é, por um momento, mostrar o que está por trás da cortina. Por um momento, mostrar a realidade que se sobrepõe ao aparente sucesso dos ímpios. Que realidade é esta? Davi nos diz: quando você estiver olhando para o sucesso dos ímpios, os seus planos sempre indo bem, quando você vê as ideologias contra o evangelho aumentarem, quando você vê os justos sufocando a igreja, saiba, há um trono no céu. Abra a cortina. Há um trono no céu. Por isso, ao medo imposto pela crise, aos maus conselhos, ao perigo iminente, Davi sobrepõe as perfeições do ser de Deus. Ele olha para o rei que se assenta no trono do universo. Este rei é onisciente. Esse rei é todo-poderoso. Esse rei ama a justiça e odeia o perverso. Por isso, os justos podem se refugiar nele. Por isso, os justos podem ter certeza de sua segurança eterna. E para selar esta verdade, no versículo 7, Davi nos diz que em vez de serem destruídos por seus inimigos, os justos contemplarão a face de Deus. Essa ideia de contemplar a face de Deus no Salmo 11 indica que o Senhor revelará aos justos a sua salvação, que Ele vai socorrê-los e protegê-los. Mas essas palavras também nos fazem olhar para o final da história, para a conclusão de tudo. Elas apontam para aquele momento na história em que Deus, assentado no trono, julgará todas as coisas. Depois que tudo isto for concluído, contemplaremos a Deus na face de Jesus Cristo. Assim, então, irmãos, ao olharmos para os versículos 4 e 7, aquela cena inicial, a cena desesperadora dos versículos 3, fica reduzido a poeira. Agora sabemos claramente a resposta. O que pode fazer o justo quando há uma crise? O que pode fazer o justo quando os fundamentos estão ruindo? A resposta é: de si mesmo, nada. Mas o justo pode confiar em Deus. Que conspirações dos homens ou dos demônios, os demônios ou os homens podem formar que Deus não vê? O que eles podem tentar executar que Deus não frustre?
Amados irmãos, os fundamentos da vida estão nas mãos firmes de Deus. E tenha absoluta certeza, não ruirão. Você não precisa ter medo sobre o seu futuro. Você não precisa ter medo sobre o futuro de seus filhos. Deus tem seus olhos nos homens. Ele sabe tudo o que acontece. Ele dirige tudo. Passamos por crise, porque também Deus, diz o texto, prova os justos. O texto não diz só que Deus prova os ímpios. Pelo contrário, diz, Deus prova os justos e os ímpios. E aqui então nos é útil saber a origem da palavra crise. Crise é uma palavra de origem grega, usada pelos médicos antigos com um sentido particular. Quando o doente, depois de medicado, entrava em crise, era um sinal de que haveria um desfecho. Quando a crise vinha sobre o doente, o médico diria, é agora, ele vai morrer ou ele vai melhorar. Crise significa separação, decisão, definição. Assim podemos dizer que quando nós enfrentamos uma crise, Deus nos coloca à prova a fim de revelar quem somos, em quem confiamos e quais os fundamentos da nossa vida e qual a disposição do nosso coração. Na crise se evidencia se somos capazes de olhar apenas para os recursos terrenos ou se temos os nossos olhos fitos no trono de Deus. Irmãos, irmãs, se vocês tiverem de enfrentar crises, não temam, nem se desesperem com conselhos amedrontadores. Corram e refugiem-se em Deus. Ainda que os fundamentos se abalem, Deus está no trono. Ainda que os inimigos hajam na escuridão, Deus vê. Ainda que os perversos hajam impunemente, o juízo cairá sobre eles. Portanto, não há por que fugir ou temer. Agora podemos perguntar, como é que nós podemos nos refugiar em Deus? Como Deus pode ser um refúgio para nós, pessoas que antes mereciam brasas de fogo e enxofre? Como nós que antes éramos ímpios, podemos agora ser considerados justos e termos o privilégio de nos refugiarmos em Deus? A resposta novamente aponta para Cristo. Na cruz, o justo morreu por nós, injustos. Na cruz, ele experimentou a maior das dores, a maior das humilhações. Ele foi ferido pelo próprio Deus. Na cruz, ele experimentou este juízo sobre o qual o Salmo fala. O juízo de Deus reservado aos ímpios. Caiu sobre ele brasas de fogo e enxofre, vento abrasador. Ele bebeu até a última gota do cálice amargo da ira de Deus em nosso lugar. Sim, porque Deus ama a justiça. O nosso Senhor precisou satisfazer a justiça do Senhor. Isso para que agora, justificados em Cristo Jesus, possamos confessar como Davi: o Senhor é o meu refúgio. Eu lhe contemplarei a face. Então, irmãos, sejam quais forem os resultados das crises pelas quais vocês passarem, vocês podem ter a certeza absoluta de que o Senhor será para vocês e seus filhos, como cantamos no Salmo 90. Senhor, tu tens sido um refúgio para mim, para nós de geração em geração, para mim, para meus filhos, para meus netos, para meus bisnetos. Na vida e na morte,
O Senhor é refúgio. Ele nunca vai desamparar você. Houve alguém que foi desamparado por você. Na cruz, Jesus disse: Deus meu, por que me desamparastes? Mas você nunca fará esta oração. Você nunca perguntará a Deus por que Ele abandonou você. Porque Deus nunca abandonará você. No Evangelho, Deus promete ser para você refúgio. Então não temas. Não desanime. Em Cristo Jesus, o Rei que é juiz, o justo que ama a justiça, o onisciente e o todo-poderoso é teu refúgio. De modo que você pode ter certeza que mesmo que todos os fundamentos se abalem, mesmo que os ímpios armem o arco, mesmo que você receba maus conselhos, mesmo que você seja fraco, limitado, o Evangelho diz: Jesus é o teu refúgio. Você está completamente seguro, apesar de você, apesar dos seus amigos, apesar da grandeza dos seus problemas. Jesus é um refúgio suficiente. Ele é um refúgio para você agora, um refúgio para você amanhã, um refúgio para todo sempre. Ele é um refúgio para você, ele é um refúgio para o seu esposo ou esposa, ele é um refúgio para os seus filhos. Ele é refúgio na morte, na vida, ele é refúgio na morte. Olhando para ele, você pode ver a face amiga de Deus. Sabemos então que já ouvimos, Cristo está sentado no trono. Eis aí então a fonte da nossa estabilidade, o fundamento da nossa esperança. Novamente, o Salmo 11 nos diz a mesma verdade de todos os salmos. Cristo é tudo para nós. Ele é o nosso refúgio. Amém. Amém.